Olá, olá, boa noite, boa tarde, boa noite a quem começa a nos escutar. A gente começa aí com mais uma live. É um prazer estar falando com as pessoas que têm acompanhado. Essa semana eu tive algumas pessoas que perguntaram se não ia acontecer. Foi uma semana bem agitada para a gente, com várias atividades em frentes diferentes. E aí algumas pessoas cobraram, e eu achei muito legal, porque se de alguma forma as pessoas cobraram, se até não a live, o tal do prosa política, é porque está tendo algum resultado, as pessoas estão vendo. E eu fico muito, muito, muito feliz com isso. E as pessoas estão participando aqui também. Parte do que a gente está conversando aqui no Facebook, eu já estou levando também lá para o YouTube. Então, quem quiser pode acessar lá no YouTube, Eduardo Prates. E é um prazer estar conversando com vocês. Que semana, hein? Que semana tão complicada. O Brasil hoje é o segundo maior recordista em casos de Covid, né? Na verdade, em número de mortes. A situação está bem complicada, e, em particular, a Baixada está mais complicada ainda. A gente percebe a cada dia que a estratégia de abrir as cidades sem qualquer tipo de plano bem elaborado, que comunique a população, faz com que a ameaça de explosão de casos de Covid na Baixada seja enorme. Então, a gente está muito preocupado com isso. E há uma particularidade, uma preocupação a mais, em uma das frentes que eu atuo, que é a questão dos artistas da cidade. Eu sou conselheiro de cultura em Caxias, a gente está aí no meio de uma discussão sobre o edital de emergência de Duque de Caxias. A minha companheira Clara de Deus está lutando muito, tem o Edson, tem o Heraldo HB, vários conselheiros que estão, a Deise, vários conselheiros que estão tentando formular um edital de emergência junto à Secretaria de Cultura. Então, a gente percebe que o momento é difícil, é importante que a sociedade participe, acompanhe e cobre aos gestores ações mais efetivas ao combate do Covid-19, mas também ações com relação a estratégias de você abrir, se for abrir, podendo mapear o número de casos, controlar esses casos. E a gente tem percebido que a coisa não tem sido assim, tem sido meio a Bangu. Então, essa é uma preocupação grande. Não é à toa que a gente traz aqui hoje um amigo e, ao mesmo tempo, um talento da Baixada Fluminense. A Baixada Fluminense, que muitas vezes é conhecida só pelos seus pontos negativos, cada vez mais tem se levantado em vozes as mais diversas, com professores, doutores, mestres, nas mais diversas áreas. Ciências sociais, história, geografia, nas artes. E hoje a gente tem a oportunidade de estar trazendo aqui João Gabriel, que é um doutor na área de farmácia, uma pessoa extremamente inteligente, sensível, um admirador de Star Wars. Comecei a acompanhar também a sua trajetória aí como comentarista das músicas da saga Star Wars. E aí eu queria agradecer essa oportunidade de estar conversando hoje com o João. Diga lá, meu amigo, se apresente, fale um pouco de você. Vamos bater esse papo hoje sobre ciência, pandemia e cientistas na Baixada Fluminense. Primeiramente, agradecer o convite aqui do meu amigo Eduardo Prates. É um prazer estar aqui e utilizar esse espaço para a gente falar um pouco de ciência. Quem não me conhece, meu nome é João Gabriel. Eu sou, por formação, nutricionista, formei na Universidade Veiga de Almeida. Fiz especialização em nutrição clínica na UFRJ e mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas também na UFRJ.
E meu trabalho dentro da pesquisa é no campo de obesidade e diabetes. Toda a minha pesquisa é focada para o olhar da nutrição dentro dessas comorbidades. E aí o Eduardo me chamou aqui para a gente conversar sobre ciência, pandemia e, e a nossa situação aqui na Baixada. Gabriel, essa semana foi a semana que encerrou o período de pagamento das inscrições do Enem. E aí houve aí uma série de polêmicas em torno se haverá ou não Enem. Foi adiado esse Enem, e isso nos remete a um clima que é esse clima da entrada na universidade. A tua formação ela aconteceu num período do Brasil bastante interessante, onde muitos jovens entraram nas universidades, tiveram a oportunidade de ter uma formação que antes era bem difícil para o Brasil como um todo. A gente tem que trabalhar algumas estatísticas que são interessantes, que apontam que de 1500 até 2002, provavelmente houve alguma coisa aproximada de 6 milhões de pessoas que foram às universidades no Brasil. De 2003 em diante, só em 2008 já haviam muito mais de 6 milhões de pessoas nas universidades. Então a gente teve uma grande entrada de jovens, uma oportunidade imensa. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória. E porque você é um cara que vem da Baixada, eu acho que a tua trajetória acaba sendo uma trajetória de exemplo para muita gente. Dá para tu contar um pouco para a gente? Claro, eu ingressei na faculdade numa universidade particular, a Veiga de Almeida, uma universidade de excelência aqui do Rio de Janeiro, e eu ingressei lá sem pagar um centavo do meu bolso, graças ao programa Universidade para Todos do governo federal, o popularmente chamado de ProUni, em que na minha época o Enem era até diferente, não servia para todas as faculdades como é hoje, né? Eu fiz o vestibular foi em 2017, para entrar em 2018, e tive bolsa integral durante os 4 anos da minha formação. E foi uma política que nasceu e se consolidou ali no governo do PT, né? No segundo governo do presidente Lula, e que infelizmente está sendo desmantelado ao longo dos anos mais recentes, né? E não só na universidade privada o acesso foi facilitado a esse e outros programas, como o FIES, mas também da universidade pública, né? A gente viu que houve a construção de novas universidades nesses últimos 20 anos, novos campos, novos cursos, mais vagas dentro dos cursos e das universidades. Então, a gente vê que houve um boom de acesso à universidade no Brasil, de 2003 para cá, que a gente não se via isso em todo o período anterior do século passado, nos outros governos. E é através do acesso à educação e à ciência que a gente consegue melhorar a situação do nosso país, né? Não somente ao acesso à educação, como a pesquisa também foi facilitada muito nos governos do Lula e no primeiro governo da Dilma. Nós tivemos um grande boom com a ajuda do crescimento econômico e investimento de pesquisa, principalmente pesquisa de base, que é o que impulsiona a pesquisa e o desenvolvimento em um país. E durante todo o meu mestrado, doutorado e o período do doutorado que eu fiz no Canadá, foi por financiamento de bolsas do governo federal. Então peraí, desculpa te cortar. Então você vai para a Veiga de Almeida, faz a sua formação já em farmácia, né? Entra nutrição, vai para fazer nutrição, faz a tua formação em nutrição, e aí faz uma prova para o mestrado. Esse é um desafio muito grande para quem vem da Baixada e, muitas vezes, quem tem a perspectiva de avançar dentro dessa trajetória acadêmica. A trajetória acadêmica, tradicionalmente, ela é uma trajetória construída
por pessoas que têm pessoas na família que tenha já pais que são professores, pesquisadores. Como é que foi isso? Como é que você, em vez de fazer a escolha direta para ir para o mercado, para tentar ocupar uma vaga, se lançar num caminho que é desafiador, num caminho que a gente é muito difícil, que é muito complicado, requer muito tempo, muita dedicação, requer um tempo de estudo imenso. Como é que foi? Conta um pouco para a gente, que eu acho que tem muita gente na Baixada que precisa saber, precisa entrar em contato com essa perspectiva. Desde pequeno eu sempre quis ser cientista. Isso era uma coisa que eu queria desde sempre. Então, quando eu entrei na faculdade, e dentro de todas as áreas que eu vi ali que o meu curso oferecia, a academia foi a que mais me interessou. E aí, durante a faculdade, eu participei de programas de iniciação científica, desenvolvi alguns projetos, que foi o que me levou para essa área de fazer pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e continuar nessa área. E se a gente vê que há uma dificuldade na pesquisa no Brasil, a gente vê que no Rio é difícil, na Baixada é pior ainda. Tudo aqui o acesso é longe para a gente tem que sair daqui, ir para o município do Rio para fazer as coisas, pegar trânsito, pegar lotação. Transporte público sucateado e tal, enquanto que tinha amigos que bem nascidos que iam de carro e levavam 15 minutos, às vezes eu levava 2, 3 horas num ônibus lotado, e ali com o livro na mão, em pé, estudando para as provas, estudando para a pesquisa. Então a gente tem que ter uma dedicação muito maior, né, por conta dessa desigualdade social, para a gente conseguir chegar no mesmo patamar daqueles que têm privilégio. E por sorte divina, eu tive uma família que apesar de muito humilde, sempre me incentivou, sempre sustentou esse meu sonho para eu nunca desistir, me dando os meios, no meio de todas as dificuldades, para a gente conseguir, e eu consegui chegar no que eu queria. Foi assim que eu consegui entrar na faculdade, foi assim que eu fiz mestrado, doutorado, foi assim que eu fui para o Canadá e voltei. Você tá mudo, tem que tirar o microfone. Opa, que bacana. Eu acho que tem duas coisas na tua fala que são assim extremamente importantes para a gente. Em primeiro lugar, a questão da iniciação científica. Você tinha me falado, acho que foi bolsista, não sei se PIBIC, qual o tipo de bolsa que você teve, mas o quanto é importante o investimento em ciência e tecnologia e, sobretudo, o investimento em iniciação científica. A iniciação científica era o primeiro passo para a formação desses cientistas que estão dentro de uma faculdade, dentro de uma universidade. Eu sempre, na minha posição de bolsista, eu tive a oportunidade de ser bolsista CNPq, Fundação Ford, PIBIC, sou da UFRJ também. Lá eu já falava que eu achava necessário que os municípios da Baixada Fluminense, que as prefeituras construíssem parcerias com as universidades e tentassem criar linhas de financiamento para incentivar bolsistas da Baixada Fluminense. Há um tempo atrás, cheguei a desenhar uma linha para levar parcerias para algumas faculdades em relação a isso. Acho fundamental os municípios da Baixada pensar em como desenvolver parte da sua população de maneira especializada, mas existe um conceito de que se a prefeitura investe muito, ela acaba perdendo essa mão de obra. Da mesma forma que o Brasil hoje perde mentes lá para fora, e eu queria depois que você falasse um pouco da tua experiência no Canadá, as prefeituras não querem investir porque têm medo de perder esse bolsista, que é uma burrice completa. Quanto mais pessoas
com formação especializada e participando, interagindo, ela acaba trazendo para dentro da estrutura da própria prefeitura e como da cidade um desenvolvimento muito maior. Mas aí o que toca é o incentivo ao jovem cientista. Você recebeu esse incentivo, teve o apoio da família e foi para o mestrado. Como é que foi a tua entrada no mestrado, tuas dificuldades? Fala um pouco para a gente. Mestrado. Uhum. Qual Acho foi a uma tua coisa, especialização no mestrado? sim, acho que uma coisa boa a gente já fala logo é para a gente desmistificar esse mito da bolsa de pesquisa, né? Que as pessoas veem como uma ajuda de custo e, na verdade, não é apenas uma ajuda de custo. Na prática, é o salário do cientista. Aqui no Brasil, quase 90% da pesquisa que é feita por alunos de graduação ou de pós-graduação. Quem toca a pesquisa no Brasil são alunos e recebem essas bolsas para poderem ter dedicação exclusiva às suas pesquisas. A gente tem, por contrato, tem que ter uma dedicação exclusiva de 40 horas, apesar que na prática a gente faz muito mais do que isso. Já teve dias no laboratório que eu fiquei 16 horas direto trabalhando, isso foi muito mais de uma vez. E a gente trabalha muito e isso não é valorizado pelo senso comum, né? Para entrar no mestrado, se faz uma espécie de concurso, onde é analisado o seu currículo, você faz prova teórica, você faz prova oral, você apresenta o projeto que você pretende desenvolver, e aí você é classificado ou não, e dentro da classificação, se você tiver uma boa colocação, vai ter bolsa disponível para você. Se você tiver uma classificação mais ruim, não vai ter bolsa disponível. Eu entrei no mestrado na UFRJ, no programa de Ciências Farmacêuticas, e lá eu desenvolvi um projeto durante o meu mestrado, analisando um composto de conservante alimentar chamado citrato, em que ele é considerado que não faz mal nenhum, ele é largamente utilizado pela indústria, ele é o aditivo alimentar que é mais utilizado no mundo inteiro. E a minha pesquisa mostrou que ele não é tão seguro assim. Ele propicia que as pessoas que consomem muito isso, muito citrato, vai ter desenvolvimento de sintomas pré-diabéticos, podendo desenvolver uma resistência à insulina, podendo desenvolver um quadro de diabetes. E no doutorado foi um prolongamento disso. Também é se feito um concurso em que você tem que fazer a prova oral, prova escrita, você defende o seu projeto e tal, com o mesmo sistema de classificação e de distribuição de bolsas. No mestrado eu recebi uma bolsa de mestrado da CAPES, e no doutorado eu recebi uma bolsa de doutorado da FAPERJ, que é a nossa agência de fomento aqui do estado do Rio de Janeiro, que foi socateada nos últimos 5 anos de uma maneira totalmente abissal. Desde 2016 não se apago as bolsas em dia, chegando a períodos que eu fiquei mais de 3 meses sem receber a bolsa. E quem trabalha com pesquisa não pode ficar sem receber a bolsa, porque você tem que ter dinheiro para ir para o laboratório, você tem que se alimentar, tem os boletos para pagar, e se você não vai para o laboratório, você não faz a pesquisa, e isso te atrasa e te prejudica. E a pesquisa não avança. Se a pesquisa não avança, todo o dinheiro que foi investido nela está sendo desperdiçado. E durante o doutorado, eu tive a oportunidade de passar por um outro processo seletivo da CAPES, que é um programa de doutorado sanduíche no exterior, em que você concorre, cada programa de pós-graduação de excelência tem direito, dentro dos editais, a ter pelo menos uma cota de bolsa para isso. E aí se faz um concurso em que se é julgado o seu currículo, é julgada a relevância e o impacto da pesquisa que você pretende desenvolver, se é adequado e tal. E eu consegui ser aprovado nesse projeto e passei 12 meses em Quebec, no Canadá. Onde lá eu tive a oportunidade de aprender técnicas que não se tinha aqui no meu laboratório, no Brasil,
e pude desenvolver com modelos que aqui a gente não conseguiria por serem muito onerosos de fazer aqui no Brasil, como, por exemplo, fazer modelo animal com animais transgênicos. E lá eu tive essa oportunidade de fazer, poucos lugares têm essa oportunidade de fazer isso. Lá eu consegui e trouxe um know-how para o meu laboratório de técnicas que eu pude ensinar para os meus colegas que estavam aqui. Eu pude. Isso é o legal também dessa internacionalização, você absorver o conhecimento e poder distribuir aqui dentro no seu local de origem. E lá você tem uma facilidade, por ser um país mais estruturado, de conseguir fazer mais coisas, de fazer mais coisas do. Você tem acesso a insumos de pesquisa de tratamentos com uma velocidade muito maior. Dar um exemplo, durante o meu mestrado, no início do meu mestrado, início não, mais ou menos no meio do mestrado, eu comprei pela internet, mandando importar, um sistema para dosar insulina no sangue dos camundongos. Demorou 12 meses para chegar. Eu defendi o doutorado sem ter chegado, o mestrado sem ter chegado. Lá quando eu estava no Canadá, eu precisei comprar esse mesmo negócio. Eu comprei num dia, no dia seguinte já estava na porta do laboratório para eu poder usar. Então, são entraves que a gente tem aqui que prejudicam muito o avanço da ciência. Nós temos profissionais altamente qualificados. Quando o brasileiro vai para outro lugar no mundo, eles são muito bem recebidos, porque eles têm um know-how muito grande, uma experiência muito grande, a gente só não tem os meios aqui de fazer. Eduardo, você está falando... Deixa eu te interromper um pouco, porque essa história toda que você está contando, ela é muito legal e eu acho que ela é um grande... ela é muito pedagógica para quem quer entrar na vida acadêmica. Queria agradecer algumas pessoas que estão acompanhando a gente. Renata Cacilda, poxa, mais uma vez, obrigado. Rosemaria, nossa amiga aí, ó, porra, de longa data, sua tia, Letícia, Carlos Vinícius fazendo um grande elogio a você, dizendo que você é um menino que vai longe. Então, tem algumas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento agora, e eu acho muito legal. São pessoas que estão reconhecendo todo o teu talento, todo o teu esforço, e isso é maravilhoso. Então, olha só, vamos dar um passo atrás, e aí eu queria que você voltasse um pouco na tua pesquisa do doutorado, naquele momento que você está aqui no Brasil. Você estava enfrentando uma série, primeiro que tinha a tua própria limitação do ponto de vista das dificuldades do laboratório, de acesso a instrumentos, a materiais, que já era uma dificuldade. Isso coincidiu num período muito ruim do Brasil também, que era um período político onde as universidades estavam sendo bastante bombardeadas, né? Então, eu fico imaginando, para um cientista, como é produzir, como é que é fazer ciência e, ao mesmo tempo, estar sob essa esfera da intranquilidade, estar sob a esfera da ameaça constante. Eu lembro que ali em 2017, 2018, o Temer já estava no poder. Quantos cientistas não estavam sofrendo com aqueles cortes absurdos que estavam havendo na educação e na ciência, já naquele momento? E algumas pessoas se perguntando como é que levaria o seu projeto à frente. Então, vamos voltar um pouquinho atrás. Eu queria que você falasse primeiro, mais uma vez, desse teu momento na universidade, como doutorando, a tua pesquisa, os limites dessa pesquisa, está num lugar de excelência que é a UFRJ, em particular, no lugar que você estava trabalhando, que é um lugar de ponta, a gente sabe disso, mas mesmo assim você enfrentava uma série de desafios. E aí, em específico, a tua pesquisa. O que era a tua pesquisa? No início do doutorado, eu continuei fechando alguns dados do que começaram no mestrado. Então, sobre esse projeto do citrato,
a gente conseguiu fechar todos os experimentos que precisavam para publicar. A gente publicou numa revista de alto impacto da área, que é a British Journal of Nutrition. A gente publicou, foi alguns meses entre aceitar, fazer as alterações que o revisor pediu e publicar. E daí eu comecei um novo projeto, e esse projeto ficou sendo desenvolvido ainda no laboratório, mas não sendo mais a linha central para o meu doutorado. E o que foi, de fato, a minha pesquisa no doutorado foi tratar, foi ver o papel de uma enzima específica dentro do nosso fígado, em que, quando a gente trata um animal, no caso foi no modelo de camundongos que a gente fez esses testes, em que ele não tem essa enzima funcionando direito, o animal ele melhora o quadro dele de resistência à insulina, ou seja, ele fica um animal que poderia ser diabético, ele vai ficando mais sensível à ação da insulina, ele respondendo melhor a um tratamento de diabetes. E aí a gente usou, em paralelo a isso, um medicamento conhecido para o tratamento de diabetes, que é a rosiglitazona, só que ela tem um uso desaconselhado, depois de alguns testes clínicos que foram feitos logo quando ela foi descoberta, porque ela tinha vários efeitos colaterais no organismo, como parada cardíaca, falha renal, por exemplo. E aí eu consegui desenvolver um método em que esse medicamento ele conseguia ter o efeito benéfico que ele faz no fígado, melhorando a resistência à insulina, e ele não tem nenhum dos efeitos colaterais no restante do corpo, deixando ele totalmente seguro e sem efeitos colaterais detectáveis. Então, seria uma ressignificação desse medicamento para que ele possa ser utilizado e não causando dano à população e tratando a diabetes de maneira eficaz. Toda essa parte experimental que eu fiz do doutorado, eu fiz lá no Canadá. Foi lá que eu tive essa oportunidade de fazer essa parte experimental. E quando eu voltei aqui para o Brasil, foi só para escrita e defender o doutorado. Bacana. Eu acho que tem uma coisa que você falou que é importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nessa perspectiva da área acadêmica, para quem é da Baixada e deve mergulhar mesmo. Eu acho que não pode deixar... Uma discussão que eu sempre tive com vários colegas aqui é a questão da nossa autoestima. Como muitas vezes a nossa autoestima é baixa, fazendo com que a gente não acredite que podemos, de fato, estar dentro daqueles grupos que vão pesquisar, que vão fazer ciência. Você falou de um dos aspectos bacana, que foi a revista científica que vocês publicaram. Tem um outro desafio que muita gente não sabe, eu sempre falei para meus alunos que existem a CAPES, e dentro da CAPES, a CAPES tem um papel importantíssimo para o Brasil. Pouca gente conhece a CAPES esteve envolvida agora em alguns, vamos dizer assim, em alguns momentos meio difícil pela atual formulação ou falta de formulação de políticas públicas no país, né? O país está vivendo um momento muito delicado, mas ela é a instituição que, de alguma forma, vai classificar os programas de pós-graduação, e não apenas os programas de pós-graduação, mas também as revistas científicas, classificando os periódicos científicos a partir de determinadas notas. Seria as revistas mais conceituadas A1, A2, B1, B2. Da mesma forma, existe uma classificação internacional. E aí, uma coisa é você publicar em uma revista mais periférica, uma revista ainda que científica, mas um pouco mais periférica. Outra coisa é quando você publica numa revista mais conceituada. Isso tem muito a ver com a questão da cloroquina na semana passada.
o momento que a gente está vivendo de pandemia agora exige um nível de produção científica muito intenso. E aí o famoso artigo que foi questionado na semana retrasada em relação às evidências de que a cloroquina faria mal ou não, os editores da revista científica deram um passo atrás, e não é que eles refutaram o artigo completamente. O que eles falaram foi que o número de casos, a amostra que foi feita, foi uma amostra que tinha erros tanto na metodologia, como também houve erro na análise daquele universo. É importante, eu acho que, Gabriel, você pode me ajudar nisso, já que você perpassa por essa área da saúde. Outros artigos continuaram a pontuar os perigos que a cloroquina tem, mas que eu vi muita gente se entusiasmando essa semana, falando, agora eu vou começar a tomar a cloroquina. Não, continuam os mesmos perigos. É importante, para quem quer se envolver com essa área mais acadêmica, mais científica, perceber que existem parâmetros, existem editores que, quando qualificam essas revistas, eles estão vendo ali qual o grau de exatidão desses artigos, né, dessas pesquisas. Lá houve um erro, mas aquele erro não desqualifica todos os outros trabalhos. Houve um erro naquele trabalho. Queria que você falasse um pouco mais como é que foi essa coisa, porque você falou de maneira tão simples, e a gente precisa dar valor, dar legitimidade às nossas conquistas, que parecem ser pequenas. É muito bom quando um jogador de futebol decide uma partida, é muito bom quando um esportista consegue fazer um feito bacana. O que você fez foi um grande feito. Publicar numa revista internacional não é uma coisa fácil. Eu queria que você falasse como é que foi isso, porque é algo de muito valor, de muita importância, e que a gente tem que qualificar. Vai lá, fala um pouquinho como é que foi. Uhum. Eu publiquei já tenho atualmente 4 publicações em revistas internacionais de alto impacto, e tem algumas que estão em processo de submissão, então daqui a alguns meses já vai ter mais com projetos de colaboração que eu tenho em atividade. E eu acho que é importante pontuar uma coisa, já que você falou aí desse estudo da cloroquina, em que ciência não é um dogma religioso. Quando um artigo científico, um pesquisador, alguém fala alguma coisa, aquilo não está esculpido em pedra. O que a gente vê na ciência, o que os artigos mostram, é um conjunto de resultados e a interpretação daqueles resultados. A gente não tem uma visão macroscópica onisciente para poder saber todas as coisas que estão influenciando. Então, dentro daqueles resultados, dentro daquele escopo ali, a gente consegue tirar algumas conclusões. E aí precisam-se sempre de novos estudos para poder ir completando esse quebra-cabeça. O lance desse estudo da cloroquina, em específico, ele foi publicado na revista The Lancet, que é uma revista altamente conceituada dentro da área. E a questão é que se houve muita atenção sobre esse estudo e começaram principalmente os governos, a pensar que aquilo dali, não, tá certo, cloroquina vai curar a Covid e é a bala de prata que a gente estava procurando. E não é assim. Há limitações metodológicas naquele estudo. E o que se foi ser apontado pelos editores da revista e pela comunidade científica no geral é justamente isso, que não pode se extrapolar dessa maneira. Não se houve um número suficiente para poder afirmar que não há perigo. A cloroquina, para quem não sabe, já é um medicamento que existe, que era para tratamento de malária e de lúpus, e ele tem uma porção de efeitos colaterais em pessoas que são suscetíveis a problemas renais, a problemas cardíacos. Então, você não pode
começar a distribuir cloroquina indiscriminadamente e nem começar a produzir isso em larga escala, porque aí você está desperdiçando dinheiro público que poderia estar sendo aplicado para desenvolver pesquisas que levariam ao encontro do medicamento de melhor eficácia ou na produção de uma vacina. Então, quando se tem um artigo científico, ele é publicado, pesquisadores do mundo inteiro têm a oportunidade de olhar aqueles resultados, terem as suas próprias conclusões, e aí ver se concordam ou não com aquilo que foi apontado, e aí se desenvolver novas pesquisas em cima daquilo, para mostrar que não é bem assim, ou se não, para confirmar que aquilo está acontecendo daquele jeito mesmo. Então, dá o exemplo desse artigo que eu publiquei na British Journal of Nutrition, que foi o primeiro artigo que eu publiquei. A gente submete o trabalho, a gente faz toda a pesquisa, compila aqueles dados, faz análise estatística, escreve o artigo e submete. Aí é o que a gente chama de revisão por pares científicos. Geralmente são 2 pesquisadores daquela área, eles vão receber o manuscrito que você enviou, vão analisar e vão apontar os erros ou falhas que aquilo tem e coisas possíveis que você precisa fazer para que o artigo possa ser publicado. Então ele vai questionar, vai falar, para você afirmar isso, você precisa mostrar esse efeito usando outros métodos para confirmar. Aí volta para a gente, se precisar fazer novos experimentos, a gente faz, analisa esses novos resultados, manda de novo, e ele vai falar, não, beleza, agora eu estou convencido, pode ir para publicação. Geralmente um artigo científico de alto impacto, ele está seguindo esse protocolo de você faz a pesquisa, analisa estatisticamente, você escreve, submete, 2 profissionais pesquisadores que não têm conflitos de interesse vão analisar o manuscrito que você viu, apontar as lacunas que precisam ser preenchidas antes da publicação. Caso existam, você tem a oportunidade de fazer experimentos complementares para adicionar nesse artigo, e aí sim ele é publicado. Então, voltando para o artigo da cloroquina, ele foi publicado dentro daquela amostra, ele está tudo certo, está dentro daquele efeito, dentro daquela população que foi analisada, os resultados são válidos, não é que os resultados ali não estão manipulados ou não são verdadeiros. Existe dentro daquela condição, mas para ser utilizado em larga escala como tratamento de Covid, aquilo é insuficiente. Precisam-se de novos estudos, de novas análises, para poder mostrar se aquele medicamento é seguro para a população em geral ou não. E é o que está sendo feito. Não é só a cloroquina que está sendo pesquisada, tem diversos outros medicamentos e substâncias que estão sendo algumas novas, algumas que já existem no mercado, demonstrando se tem ou não eficácia contra a Covid-19. E, além do tratamento por medicamento, o mais importante é que a gente se desenvolva uma vacina, que é a vacina que vai impedir que as pessoas possam ser infectadas. Então, Gabriel, um exemplo. Desculpa te cortar, eu quero que você entre na questão da vacina, mas, mais uma vez, o que você falou foi um painel muito rico. Cara, eu vou ter que chamar você para outros encontros para a gente discutir essa questão da ciência. E eu gostei muito quando você falou agora dos protocolos, de tudo que significa a metodologia da construção científica. Chamo a atenção, a tua fala inicial, ciência não é pautada, não é dirigida por dogma. Uma coisa é religião, outra coisa é ciência. É importante que todos tenham clareza que a ciência ela vai perseguir a dúvida, ela vai perseguir, sobretudo, a ideia de que uma certeza possa ser refutada. E é isso que nos permite dar os saltos. Se eu não refuto a solução de um remédio hoje, significa que eu acredito que aquele remédio ele vai servir para sempre. E aí a gente percebe que, de acordo com cada momento histórico da sociedade, os remédios mudam, o quadro muda. É essa situação de refutação que ela é importante. Eu te falo isso porque outro dia eu estava acompanhando um debate de um religioso que
querendo desbancar, entre aspas, a ciência, querendo falar mal dos erros da ciência, ou querendo falar de todos os erros da ciência, começou a utilizar teorias científicas, começou a utilizar dados científicos de 1910 para falar que a ciência estava errada. E aí eu fiquei assim, cara, mas como é que pode isso, esse cara, em 2020, utilizar dados de 1910 para falar que a ciência é incapaz de prever determinadas situações ou de não dar conta de se aproximar ou de uma cura ou de, pelo menos, a gente conseguir resolver um problema, seja de saúde, seja científico, seja físico, seja de diminuir o custo de uma viagem ao espaço, o que for. Mas a ciência como um elemento da construção humana. Então, eu gosto de chamar a atenção das pessoas que não adianta você fazer uma comparação com ideias de 100 anos atrás. Tem que entender o que está acontecendo hoje. Ponto 1 é esse. E por que eu chamo a atenção disso? É porque há um mês atrás eu vi o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro da Educação, cometendo outra burrada, falando outra besteira em relação à produção científica no Brasil. Eu trouxe aqui esse dado há pouco, que até 2003, alguma coisa em torno de 6 milhões de pessoas tinham chegado às universidades. E aí ele vinha falando que a gente produz muito pouco em ciência em relação àquilo que a gente gasta nas universidades, que não é gasto, é investimento. E aí esse ministro, que é uma topeira ambulante, que é um cara que é acometido dos piores problemas mentais possíveis, ele não conseguia fazer relações básicas. Como, por exemplo, se eu tenho um instituto de ciência novo, seja ele em física, química, farmácia, seja ele qual for a área, e esse instituto tem menos de 10 anos, a probabilidade de eu ter número de artigos científicos, pesquisas, com resultados de expressão internacional, ainda é muito pequena. Mas que a gente está caminhando para isso, que a gente está ocupando. Nós estávamos ocupando um lugar especial na construção de um espaço que está aí, e aí eu digo espaço acadêmico e da pesquisa mundial, né, que estava há muito tempo na mão de alguns países. Estados Unidos, França, Bélgica, Holanda, a própria Rússia, durante muito tempo, tem uma produção imensa, e agora entra a China e a Índia dentro dessa perspectiva. Por que eu chamo a atenção disso? Porque eu gostei muito da tua explicação de todos os protocolos da construção de um processo científico. Isso quer dizer o quê? Que fazer ciência é também ter uma cultura científica. É ter uma cultura que vem desde a escola, de como a gente entende através do método, através de classificação, através de comparação, mensuração, através de descarte de uma ideia e construção de outra. Então, construir a ideia de que precisamos ter uma sociedade que tem uma boa relação com a ciência, isso também é importante. E aí eu gostei muito da tua explicação, porque me remete à ideia do seguinte: como é que a gente pode, cada vez mais, amadurecer a ideia de que a ciência tem que estar nas escolas? Vamos fazer com que a ciência seja algo fácil, de chegada nas pessoas. E por que eu te falo isso? Porque a gente percebe que alguns países não estão na frente desse processo todo à toa. Vou pegar como exemplo o caso da pandemia atual e vou pegar uma coisa que está muito desassociada para muita gente, mas uma empresa chamada Microsoft e um cara chamado Bill Gates. Bill Gates, que é o dono da Microsoft, hoje é o cara que mais investe na Organização Mundial da Saúde, como pessoa física e como uma empresa também, que é a empresa, que é o instituto dele. E aí, ele vem falando já há algum tempo essa história de pandemia e vem fazendo altos investimentos.
a gente percebe que alguns cientistas vinham apontando para, em algum momento, que nós teríamos uma situação muito grave com relação ao H1N1 ou um outro tipo de vírus que sofreria mutação e atingiria o mundo todo. Como é que você, antes da gente chegar lá, na vacina, que a gente vai chegar, como é que você vê essa questão dos investimentos em ciência, dessa cultura da ciência nas escolas e, ao mesmo tempo, dessa relação que há entre política e ciência? Porque quando um país investe em ciência, ele está fazendo política, ele está dizendo o seguinte: eu preciso investir em políticas públicas e científicas para fazer com que eu tenha o maior número de patentes, para que eu tenha o maior número de royalties, para que eu venda os remédios. Talvez as pessoas não saibam, a cloroquina tem uma parcela dela ali que teria que ser pago para a Sanofi ou para outros laboratórios. Fala um pouquinho disso para a gente. Uhum. Acho que o mais importante é ser entendido que ciência, desenvolvimento e tecnologia não é gasto, é investimento. Porque se você gasta R$ 1 em ciência, aquilo dali vai te retornar 3, 5, 10, 20, R$ 100 no médio prazo. No longo prazo, mais do que isso. Então, tem que perder esse preconceito que está se gastando muito. Não, está se investindo. Quando você constrói uma escola, você não está investindo na educação. Quando você constrói um hospital, você não está investindo na saúde. Quando você financia pesquisas, você está investindo no financiamento de toda a estrutura de um país, que vai facilitar a educação, que vai facilitar a saúde, que vai facilitar o desenvolvimento das indústrias, da agropecuária, de todos os campos do nosso viver. Então, quando se investe muito, isso é mostrado cientificamente, que quanto mais você investe em ciência e tecnologia, mais você tem um retorno financeiro, e eu estou utilizando uma fala muito liberal, que vai de desencontro do que eu acredito politicamente. Então, se mostra que realmente você não pode cortar investimento em educação. No Brasil, se investe por volta de 1% hoje em dia de todo o PIB. O que a gente precisava investir era no mínimo, do mínimo, do mínimo 2%, para a gente dar conta de desenvolver o que a gente já desenvolve hoje. Então, a gente não teria tantos atrasos no desenvolvimento de pesquisas por conta disso. Se você vê, por exemplo, a China, que está se tornando o maior farol de ciência do mundo em alguns anos, ela vai chegar no primeiro lugar, a China investe de 10 a 20 vezes mais do que a gente, dependendo da área de ciência e tecnologia. E eles têm tido um crescimento econômico muito maior do que qualquer outro país no mundo. Então, quando se investe em ciência, você tem esse retorno financeiro. Muito se tem o preconceito, não é porque você investiu R$ 1 milhão, R$ 1 bilhão hoje, que você vai ter isso no ano que vem. Mas em 5 anos, você vai ter recuperado esse investimento e já ter tido um ganho maior. E a mesma coisa ao longo dos anos. Não é uma coisa para ser pensada a cada 2 anos politicamente. É uma coisa para ser pensada em 5, em 10 anos, em 20 anos e 50 anos de história, porque a gente é um investimento no país, não é um investimento na sua carreira política. E aí a gente vê que quando se há um grande investimento nisso, você consegue superar essas barreiras econômicas, como é no caso da China agora, ou se a gente pegar de países pobres periféricos aqui na própria América Latina, nós vemos Cuba, que tem um investimento na área de saúde gigantesco e muito vem disso do que se gasta em desenvolvimento e ciência dentro da área da saúde. Então você tem desenvolvimento de vacinas, de medicamentos para acesso para a população inteira, graças a esse, e a um baixíssimo custo, graças a esse investimento em ciência e tecnologia. Eu falei no início da nossa conversa sobre o financiamento da FAPERJ, que eu passei meu doutorado inteiro com atraso nos pagamentos. Desde 2015 está tendo cortes brutais. A FAPERJ era para receber 2% de todos os royalties do petróleo que tem do estado do Rio de Janeiro. E isso foi cortado para 1%,
E eu lembro que acho que foi em 2015, ou no final de 2015, ou no início de 2016, queriam cortar isso para 0,5%. E aí nós temos dois gastos não, nós temos dois direcionamentos desse financiamento da FAPES, que é pagamento de pessoal, pagar os pesquisadores, os pós-graduandos, os graduandos que estão envolvidos em pesquisa, e para compra de material e de insumo para se desenvolver a pesquisa. Porque se você não consegue comprar material, comprar equipamento, você não consegue fazer nada. E se você usa o dinheiro para isso e não tem dinheiro para pagar pessoal, não vai ter ninguém que faça isso. Então, uma coisa não pode ser sem uma e outra. Agora, no governo Bolsonaro, nós temos desde o início do ano passado ameaças gigantes e cortes gigantes no financiamento no Ministério da Educação, que é responsável pela CAPES, e no Ministério de Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento e Comunicação, que é responsável pelo CNPq. São as duas maiores agências de fomento à pesquisa do país. E chegou a um ponto, junto com os contingenciamentos que foram feitos no governo Temer, que é possível que até o final do ano não se tenha dinheiro para se pagar os bolsistas de pós-graduação. Então vai chegar um ponto que não vai ter ninguém que possa, ninguém vai estar recebendo para poder desenvolver pesquisa no Brasil. E isso causa um atraso gigantesco economicamente. Gabriel, tem uma coisa, a tua fala é muito boa, porque tem uma coisa que é impressionante, como parece que a mente das pessoas estão desassociadas da realidade. Essa onda conservadora, direitista que veio nos últimos anos, ela ganha um aspecto liberal, pelo menos no discurso, muito forte. E aí eu vejo algumas coisas que eu acho muito engraçado. Eu vejo militar dizendo que é liberal e que, portanto, tem que internacionalizar a Amazônia. Eu vejo, é sério, eu vejo o sujeito que é empregado doméstico ou funcionário público dizendo que o Estado tem que ser menor. Uma coisa é eficiente, a outra coisa então, são muitas contradições. Diante de todas essas contradições, eu sempre procuro fazer um papel didático, assim, muito simples. Toda vez eu pego um celular, um smartphone. Vamos supor, eu estou pegando aqui o meu smartphone, ele não é um Apple, mas eu pego sempre o caso da Apple, que é um exemplo muito forte. E aí eu pergunto para as pessoas o quanto que a Apple investiu para que aquele celular existisse. E aí a maioria das pessoas ficam meio perdida e não entende muito a pergunta, e aí eu sempre sou muito rasteiro de falar assim, o quanto a empresa desenvolveu para que existisse hoje esse iPhone. Aí as pessoas ficam um pouco perdidas e eu começo a explicação dizendo o seguinte, olha, vamos lá, a placa que muita gente conhece como display, aquela placa com a tecnologia touchscreen, essa tecnologia ela foi inventada nos anos 70, em função de uma guerra armamentista, em função de uma disputa aonde os Estados Unidos disputava com a Rússia, conta a história toda e fala. Esse modelo de tecnologia ele vai avançar por investimento do Estado. O GPS que você utiliza para tudo hoje, porque as pessoas esquecem os endereços e tudo mais, o GPS é uma tecnologia de guerra. Aquilo que está colocado ali dentro daquele celular é um outro investimento do Estado. Aquela microcâmera é uma câmera que foi sendo desenvolvida a partir de uma série de estudos de câmeras que servem, por exemplo, para você fotografar ou acompanhar o movimento das estrelas. São câmeras extremamente potentes que servem ou para acompanhar o movimento das estrelas ou câmeras extremamente sensíveis para acompanhar, por exemplo, o movimento de um fóton. O movimento de um fóton é algo tão sensível, rápido, minúsculo, que só uma supercâmera. Portanto, o momento que a gente diminui uma câmera a ponto de botar num celular, é uma tecnologia do Estado. Então, eu faço todo um esforço pedagógico para dizer
que parte das tecnologias que a gente utiliza hoje são todas tecnologias com investimento do Estado. Ponto 1. Ponto 2, e aí dentro da linha do que você falou, que eu acho bastante interessante, é esclarecer as pessoas, sobretudo esses que se dizem liberais, que quando você está num país da periferia, quando você está num país menos desenvolvido, nenhuma empresa estrangeira vai investir nesse país para que ele desenvolva uma tecnologia e depois essa tecnologia que foi investida aqui, que foi desenvolvida aqui, cobre royalties de um americano. É muito difícil das pessoas entenderem isso. Vamos supor, uma empresa como a Parmalat, uma empresa como a Coca-Cola, não vai desenvolver um novo tipo de PET, um novo tipo de mecanismo de facilitar a bebida de um refrigerante ou de um leite, porque se isso foi desenvolvido aqui, o americano, o francês, o italiano vai ter que pagar royalties pelo investimento que ele fez no Brasil. E as pessoas não conseguem perceber isso. Daí, só uma pessoa, só uma instituição que pode investir pesado em tecnologia, e é o Estado. O Estado tem esse papel no Brasil de gerar o desenvolvimento. Aí chama atenção para uma terceira e última coisa, que eu quero ver muito que você falar. Você está falando coisas muito bacanas, Gabriel, estou gostando muito, que é a questão do seguinte: o mundo está vivendo um processo pós-industrial, de certa maneira. Ou melhor, a China está virando o pátio industrial do mundo. Hoje, como você falou, você precisava de um instrumento e você precisava que esse instrumento viesse da China e demorou um ano para chegar na tua casa, no teu laboratório aqui no Brasil. As pessoas não conseguem compreender que ficou muito barato produzir tudo na China. Logo, qual era o lugar que o Brasil poderia se tornar um grande produtor de patentes, de royalties, de tecnologia para ser vendida para o mundo? A área de biotecnologia, a área de ciência, que é a área que você está. E aí, eu fico desesperado quando eu vejo, nesse momento, uma espécie de desmonte completo da área de ciência na área de saúde. Quando os pesquisadores brasileiros começam a falar que a gente está desmontando uma excelência que havia na área, eu me preocupo quando você, como cientista da área de farmácia, e tantos outros na área biomédica, da biotecnologia de uma maneira mais geral, a área de alimentos, a área de biocombustíveis, que eram áreas que a gente estava investindo e avançando muito. Quando a gente vê o desmonte ao ponto de um ministro interino, militar, general, que não entende nada de saúde, a ponto de não entender nem de geografia, qual lugar que o Brasil está na linha do Equador, então me deixa desesperado. Eu queria que você falasse, então, um pouco mais, eu sei que você tem essa noção do investimento em ciência e tecnologia. Qual o papel do Estado nesse investimento? Como é que a gente pode, diante da tua experiência, como é que a gente estava aí na área de biotecnologia, na área de farmácia, na área de nutrição? O que estava sendo desenvolvido? O que você percebia que era interessante? Uhum. Acho que para começar, a gente precisa falar de ciência de uma maneira mais global. A gente pode dividir as áreas da ciência em ciência de base e ciência aplicada. Quando se tem um celular, por exemplo, como o exemplo que você usou, para chegar ao desenvolvimento daquele produto, foi utilizado muito a ciência aplicada. E isso daí, empresas privadas, empresas públicas investem bilhões por ano para isso. Mas para se chegar na ciência aplicada, você tem que ter a ciência de base. Se você vai construir uma câmera ali, desenvolver aquela câmera miniaturizada, alguém, algum dia, teve que pesquisar como é que um sensor ia captar a luz para poder se desenvolver uma tecnologia que pudesse aplicar no dia a dia, seja num satélite, seja no seu celular. Se
um dia alguém desenvolveu uma vacina, utilizando ali a ciência aplicada, alguém um dia teve que ir ali e identificar como é que aquele vírus funciona, como é que era a biologia daquele vírus, como é que funcionaria para carrear aquele antígeno ali e poder ser transformado numa vacina. Isso é ciência de base. Quem faz ciência de base, no mundo inteiro, seja em países capitalistas ou seja países do socialismo real, é o Estado. Nos Estados Unidos se gasta com isso, é o Estado que gasta. Mas ali, no Brasil, se eu não me engano, eu acho que 97% dos investimentos em ciência de base vem do Estado. Por que é o Estado que investe? Porque ciência de base vai formar o alicerce para que uma casa seja construída. Então, é uma coisa que vai levar anos, às vezes décadas, para poder surgir alguma coisa que vai poder ser desenvolvida a partir dali. Quando foi descoberto o raio-x, olha quantos anos levou até que se tivessem desenvolvido máquinas que pudessem usar essa tecnologia para identificar tumores, por exemplo. Então, não adianta só investir em ciência aplicada e não investir em ciência de base. E quem investe em ciência de base é o Estado, porque é um retorno que você tem a médio e longo prazo, para você ver aquilo ser transformado. E a gente que mora aqui na periferia do capitalismo, a gente sofre muito mais do que isso, porque a gente vê essas tecnologias principais sendo desenvolvidas no centro do capitalismo e a gente vai ficando à mercê desse desenvolvimento. Vou dar um exemplo aqui dentro da epidemia. Qual é um dos grandes problemas que a gente está vivendo agora no Brasil? Não se tem teste para todo mundo. A gente não é capaz de produzir testes para todo mundo e pela nossa situação econômica, a gente não tem como comprar testes de fora do mundo inteiro. Se a gente tivesse, a longo prazo, um investimento maciço na indústria bioquímica no Brasil, a gente seria capaz de, nesse momento, ter testes sendo feitos para todo mundo. Dá o exemplo da China. O epicentro da Covid-19 começou lá em Wuhan, na província de Hubei. Depois de alguns meses, foi se identificado, acho que chegou a ficar 40 dias sem nenhum novo caso. E aí, depois disso, apareceu, acho que foram 10 casos. Eles fizeram mais de 100 mil testes em todas as pessoas da região para poder rastrear a doença e não impedir que tivesse um novo pico. A gente não tem teste aqui no Brasil para fazer nem em quem está dando entrada nos hospitais. E aí a gente tem dois problemas nisso. Além da falta dos testes, é na qualidade desses testes. Porque se a gente tivesse um investimento pesado aqui para a gente poder produzir testes de alta qualidade, a gente não teria esse problema. A gente fica à mercê de comprar de fora, comprar mais caro, porque agora o mundo inteiro está querendo comprar esses testes, e aí a gente fica à mercê de comprar testes que não são tão bons assim. A Alemanha é um dos pioneiros em fazer os testes de maior qualidade. Os Estados Unidos, ele quis fazer um movimento político-econômico de impedir a Alemanha a vender para qualquer país que não fosse os Estados Unidos. E aí a gente fica jogando as nossas tecnologias para fora, aí a gente fica à mercê de situações como essa. É importante que a gente se invista em ciência e tecnologia para o melhoramento da nossa sociedade, mas também para... Eduardo? Então, é importante, só para, desculpa te cortar, mas é interessante, né, o momento tão difícil que a gente está vivendo. Para as pessoas que estão vendo a gente em casa, boa noite, Denise, boa noite, Mahamud, Railan, boa noite, Silmara. Olha, grande Silmara, sabia que tem uma espectadora chamada Silmara que está vendo a gente? Poxa, fico muito feliz, hein? Olha só, a mamãe está assistindo, Tainá. Gabriel, é impressionante, né? Como o governo brasileiro só está dando bolada fora. E aí, essa paixão pelo presidente norte-americano é uma coisa de que, assim, eu não sei como é que esse cara
consegue alimentar essa ideia de pessoa traída o tempo todo, diamante traído, né? Porque o Trump, as pessoas talvez não saibam disso, Zé Maurício, entrando aí, grande Zé Maurício, olha só, o Trump, o que ele fez? Ele, em determinado momento, os Estados Unidos, como a nação mais poderosa do mundo, a nação com um volume de dinheiro imenso, ele travou tanto testes, como travou também todas as máquinas que seriam destinadas, os respiradores que seriam destinados a outros países, em particular o Brasil, porque os respiradores tinham saído da China e eles tinham, obrigatoriamente, eles tinham que fazer aquele caminho parando o navio em Nova York para descer para o Brasil. E aí, eu fico impressionado, porque a semana passada eu recebi aí um WhatsApp qualquer de alguém falando, os Estados Unidos, como é que é legal, mandou 1.000 respiradores para o Brasil. Ele não tem noção de que os Estados Unidos travou os respiradores brasileiros, que travou os testes brasileiros, que o Bolsonaro foi traído mais uma vez daquela relação que ele tem com o Trump, traído de uma maneira terrível, porque, sinceramente, o cara não entende o que é a política internacional. Do lado dele está uma outra topeira, que é o Ernesto Araújo, que é um outro cara que também não entende de ciência, não entende de relações internacionais, não entende muita coisa. E, por outro lado, nós temos um ministro de Ciência e Tecnologia que fica escondidinho ali, né? Porque se ele não foi descoberto, se ele não falou nada, nem por bem nem por mal, ele não perde o lugar dele. Então, qual é o problema que a gente tem aí de maneira real? Hoje a China é um dos países que mais investe em tecnologia no mundo, mais investe em educação no mundo. A China hoje, do ponto de vista da criação de tecnologia, bate de frente com os Estados Unidos. E aí é importante que a gente perceba o seguinte, eu não sei se você acompanhou essa semana, a vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil, lá em São Paulo, eles estão protocolando um acordo de parceria com a China e não com os Estados Unidos. É interessante a gente perceber como o investimento na área de ciência e tecnologia que os chineses estão fazendo e que os indianos estão fazendo, estão deslocando o lugar da produção científica no mundo. E o Brasil estava nesse barco também, que era o barco de países que desenvolviam ciência e tecnologia de ponta, e que desenvolve ainda. A gente tem uma quantidade de cientistas absurdamente bem formados. É importante lembrar que, historicamente, isso não é piada de salão, história de salão, mas tiveram brasileiros que participaram do desenvolvimento do programa espacial norte-americano na NASA. Existem brasileiros hoje que estão nas melhores universidades americanas e europeias. Você, Gabriel, é um exemplo claro de quem vivenciou essa experiência internacional e sabe que tem condições de estar de igual para igual com qualquer pesquisador internacional, exceto pelo fato das dificuldades que a gente tem. Enquanto o cara pede lá uma lâmina ou pede um reagente para fazer a pesquisa e ele tem um reagente no outro dia, ele tem... Eu vou fazer uma brincadeira. Ontem tinha uma notícia que o Felipe Neto, um cara que está entrando aí, um blogueiro que está entrando para a política, comprou um computador de R$150 mil. Eu fico imaginando, eu lembro quando eu entrei na UFRJ, lá no NCE, o NCE que é o Núcleo de Processamento de Dados da UFRJ, e isso era no início dos anos 90, o computador, o supercomputador que tinha no NCE, para processar o vestibular e tudo mais, ele cabia quase num quarteirão inteiro, ele era um quarteirão inteiro. E ao longo do tempo, isso diminuiu muito. Por quê? Porque requer investimento. O Estado tem que investir. Se a gente não investir, a gente perde o lugar, a gente perde a vez. O Brasil perdeu a vez nos anos 50, o Brasil perdeu a vez nos anos 70, 80, a gente fez escolhas muito ruins e a gente estava caminhando agora para um momento em particular, que era um momento de ocupar de uma maneira diferenciada no mundo. E você é um exemplo disso, Gabriel. Um cientista que vem da Baixada Fluminense, da periferia, que é Caxias, e estava ali
conversando de igual para igual. Essa semana teve um outro pesquisador também da Baixada, negro, preto, que estava discutindo sobre o coronavírus, se eu não me engano, nos Estados Unidos, conseguiu uma bolsa, conseguiu furar um bloqueio importante. Então, eu acho que é importante que a gente, mais do que ser resistência, a gente opine e participe do desenho dessas políticas públicas na área de ciência e tecnologia também. Queria que você falasse um pouco desse papel político do cientista. Não, claro. Dá um exemplo aqui, falando do papel do Estado. Eu acho que muita gente, quando pensa no Estado, acha que o Estado é muito inchado e que o Estado tem que ser cada vez menor. Eu não entendo essa tara de privatização que algumas pessoas têm, né? Até porque é como se não tivesse corrupção em indústrias e empresas privadas, né? A gente não teria aí os escândalos da Odebrecht, por exemplo. Então mostra que isso não é verdade. E dá um exemplo dentro da própria UFRJ mesmo. Tem em desenvolvimento um trem de levitação magnética na UFRJ, desenvolvido pela COP, que se chama o Maglev Cobra. Os maiores potenciais dessa tecnologia no mundo, hoje em dia, são China, Alemanha e Brasil, por conta desse maglev que a gente está desenvolvendo. E ele é mais eficiente e tem um melhor custo-benefício do que a tecnologia alemã e a tecnologia chinesa. E o custo dele de implementação é 70% menor do que o custo de implementação de um metrô de superfície ou um metrô por debaixo da terra. Então, a gente tem uma tecnologia em desenvolvimento, que existe uma linha operacional dentro do campus da UFRJ. Agora, na pandemia, não dá para ninguém visitar, mas quando a gente passar desse período, vocês podem ir lá no prédio da COP, vocês conseguem entrar no vagão e experienciar isso. Ou seja, mostra que é uma tecnologia que ela custa muito menos para se implementar e para a manutenção dela. E um diferencial desse maglev da UFRJ é que ele é 100% compatível com os trilhos de metrô que tem aqui no Rio e no Brasil. Então, você poderia substituir somente os carros e aí você teria um custo ínfimo na implementação dele. Ou seja, falta boa vontade política. É um negócio extremamente mais barato e não ser utilizado por falta de vontade política. Isso é só um exemplo de uma tecnologia de ciência aplicada que está em desenvolvimento e operação nesse momento. E mostra que o Estado é capaz de promover e criar tecnologias que são mais eficientes e mais baratas do que a indústria privada não seria capaz de desenvolver por falta de interesse. Simplesmente por isso. Então é muito importante que a gente, sim, fiscalize para ver se tudo está sendo feito direito, se não está tendo desvio, se não está se comprando respiradores em uma indústria que faz sapatos, como foi o caso de Santa Catarina, mas que a gente tem que incentivar que é o Estado que vai promover o avanço da tecnologia no mundo. E se os Estados Unidos teve um avanço é porque ele investiu na sua própria tecnologia, se a China está tendo um avanço é porque ela investiu na sua própria tecnologia. A gente não pode pegar e desindustrializar o nosso país, mandar embora todo o desenvolvimento e virar um grande pasto para criar vaca e plantar soja. Eu não sei se você tem conhecimento, acredito que tenha, você está perpassando por essa área da produção científica, o programa nuclear brasileiro, cara, o programa nuclear brasileiro que está em jogo, parte desse desmonte que a gente está falando, é importante que às vezes a gente seja bem claro e colocar um ponto nos is, os pingos nos is. O desmonte que o Brasil está vivendo esse ano agora não é à toa. Os caras querem o filão daquilo que a gente tem. Fica com esse papozinho de que o Brasil tem que se liberalizar, tem que ser mais moderno. Não tem nada de moderno. O moderno para eles é entregar, por exemplo, a produção que a gente fez dos reatores nucleares, que são bem mais baratos
do que o dos Estados Unidos. É uma área que, particularmente, eu de vez em quando pesquiso, gosto um pouco. A Índia agora está no seu processo de lançamento dos seus satélites e dos seus foguetes. Ela tem um programa espacial. Assim como o programa espacial indiano, que é um programa extremamente barato, os caras encontraram soluções que são soluções com alta tecnologia. Tem uma piada, que é uma piada dos anos 70, entre soviéticos e americanos, que essa piada perdurou durante muito tempo. Chegava um americano para levar o homem ao espaço, né? E ele tinha aquela nave cheia de computadores, cheia de botões, luzes e tudo mais. E chegava o soviético e levava o homem ao espaço com uma nave que parecia um fusquinha dentro. Um manche, duas ou três lâmpadas. Do que a gente está falando, a diferença que é importante entre ciência e tecnologia. São duas coisas diferentes, embora que se casem. A ciência, ela permite o desenvolvimento tecnológico. A tecnologia da ciência. A tecnologia não é a ciência. A ciência é o esforço que você acabou de falar, Gabriel. A ciência de base, a ciência que vem desde a escola até a ciência aplicada, a teoria pura. Esses elementos, eles podem ser repensados, como, por exemplo, está sendo feito na Índia. A Índia está criando um programa espacial extremamente barato, vai levar, vai montar a sua estação espacial na órbita da Terra a um custo que é um custo aproximadamente 40, 50 vezes menos do que desculpa, 50% menos, 60% menos do que o custo do programa espacial norte-americano. O mesmo ocorre no Brasil. A gente estava num momento que a gente estava desenvolvendo o maior avião, que era o avião da Embraer. Está aí, está na pauta do dia hoje. Se a Embraer vai ser renacionalizada ou não. Por quê? Porque tem duas grandes discussões da Embraer que as pessoas pouco sabem. A Embraer foi internacionalizada lá no governo Fernando Henrique. E primeiro foi o processo de internacionalização. Quando ela foi internacionalizada, a gente já perdeu parcela da importância dela como indústria nacional. Não importância, mas perdeu o papel estratégico dela, perdeu um pouco desse papel. E aí há uma discussão hoje de renacionalização da Embraer. Por quê? Porque a Embraer, em determinado momento, disputava com a Bombardier, que é uma empresa de aviões canadense. Disputavam com empresas de fabricação de avião de pequeno e médio porte, que eram europeus e americanos. Então a Embraer estava ocupando um lugar no espaço. Da mesma forma, quando a gente fala da área da construção civil, a construção civil do Brasil estava se espalhando pelo mundo todo. Então, eu acho que a gente tem que esclarecer o esforço muito grande para quem vem da Baixada Fluminense ir fazendo ciência e pensando. Acho que a gente não tem tempo para ficar de firula. Eu sempre falo isso com outros colegas. Cara, a gente já veio da merda, a gente já veio das piores condições. A gente tem que ter o papo reto. No papo reto, o que os caras querem? Os caras querem o filão da Amazônia. Os caras querem o filão da nossa tecnologia. Foi isso que você pontuou. A tecnologia que a gente desenvolveu no programa, tanto, eu não sei se as pessoas sabem, mas a aeronáutica, o exército e a marinha, os três tinham programas nucleares. Como o Brasil ia desenvolver esses programas nucleares? O programa nuclear da Marinha envolvia o submarino nuclear brasileiro. O programa nuclear da aeronáutica envolvia uma plataforma também de lançamento de satélite, de foguetes. Então, existe aí, a gente vê a maioria desses boçais, dessas topeiras que chegaram ao poder, elas representam alguém, tem que representar alguém, mas eles não vão naquilo que é o fundamental. E o que é fundamental nesse momento? É a gente, de alguma forma, denunciar nesse papo bacana, inteligente. Quero agradecer mais uma vez. E queria agora que você falasse um pouco mais, Gabriel, de uma coisa mais delicada, que é o seguinte, como, dentro da sua pesquisa, você percebe
o perigo do Covid-19, já que você, em determinado momento do seu doutorado, se especializava em uma população que carregava uma comorbidade. Queria que você falasse um pouco de qual o percentual dessa população entre todos os brasileiros e como você percebe o impacto a médio e longo prazo da Covid-19 no Brasil. Uhum. Para a gente falar aqui do caso brasileiro, acho importante a gente citar algumas estatísticas que, por exemplo, um terço dos brasileiros eles têm sobrepeso ou obesidade. E existem algumas projeções que em até 2050, por exemplo, 95% da população adulta masculina vai ter sobrepeso ou obesidade. Isso é absurdo e está escalonando de uma maneira muito rápida. E se a gente vê a diabetes também, ela tem um crescimento na mesma curva que a obesidade. Aqui no Brasil, se eu não me engano, os últimos dados são de 2017 ou 2018, mostra que 7,5% da população brasileira tem diabetes. A média mundial está perto disso. No mundo inteiro, uma a cada 11 pessoas tem diabetes. E esses são, no caso da Covid, são fatores com morbidade muito importantes, porque quando você tem alguma dessas comorbidades, o seu sistema imunológico e a função de determinados órgãos não está funcionando em 100% da capacidade, vamos colocar assim. E se você pega um vírus que ele tem uma ação bem invasiva, com danos permanentes nos pulmões, se uma pessoa tem alguma dessas comorbidades, a chance de sobrevivência dela é menor do que a de uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem nenhuma delas. E a gente vê que isso piora ainda mais a nossa situação, que já está com leitos insuficientes, respiradores insuficientes. Então, se você é uma pessoa com obesidade e diabetes, se você pegar Covid, a sua chance de sobrevivência é muito menor. A gente já chegou a mais de 42 mil óbitos no Brasil. Tem um bot no Telegram que se chama Coronavírus BR Bot. Ele dá vários reportes por dia de casos e, e óbitos. Estou vendo aqui, o mais atualizado saiu há 7 minutos atrás. São 42.743 óbitos. Casos são 850.868. Isso dados oficiais, secretarias e municípios, já que o Ministério da Saúde mudou a metodologia e está ocultando os dados. Então, a gente não tem dados pelo Ministério da Saúde fidedignos, digamos assim. Sem contar os números suspeitos. Suspeitos são 648.463. Ou seja, são pessoas que não foram testadas para Covid, muito provavelmente é Covid, e não se sabe. Se todos esses suspeitos forem, a gente já passou de 1 milhão de casos há muito tempo, há várias semanas. E quando a gente vê por estudos mostrando que a Covid ela tem uma taxa de letalidade por volta de 2%, ou seja, a cada 100 pessoas que pegam, o vírus vai matar 2 pessoas, botando em termos bem grosseiros, é isso. A gente vê que no Brasil esse número não está batendo. Se a gente dividir aqui, deixa eu fazer o cálculo rapidinho. 42.007,43 dividido por 850,861. A gente está a média nacional em 5%. Ou seja, não é que o vírus está mais letal aqui no Brasil. Quer dizer que tem muita gente que está com Covid e não foi diagnosticada. Se a gente vê os números da Baixada, eu tenho um mapa aqui aberto, Duque de Caxias está com 2.105 casos confirmados e 318 óbitos. Isso dá mais de 10% de letalidade. Ou seja, a subnotificação aqui no nosso município está astronômica.
tem muita gente infectada e que não foi diagnosticada. Muita gente está infectada e não sabe que está infectada. E aí, se a pessoa continua transitando, indo no comércio, indo no shopping, eu sei que tem gente que precisa trabalhar, então não tem o que fazer, precisa sair de casa, mas tem muita gente que está saindo sem precisar. E aí está se infectando e está infectando outras pessoas. E muita gente acha que é besteira, não usa máscara na rua, não faz a higienização correta. E aí por isso que a gente está com dados tão alarmantes assim. Duque de Caxias está, pelos números que eu vi aqui da Baixada, é o que está com o percentual mais alto. Cara, e aí eu vou te chamar a atenção de duas coisas, e é o público que está nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo. Eu fiz o exame em Caxias essa semana, e aí é muito legal, o exame chegou aqui, bacana, parabéns ao papel do gestor público trazer o exame. Dois problemas graves, dois problemas extremamente graves. Primeiro que eu fui fazer o exame ali na próxima Washington Luiz, na 14. E aí tinha um vereador zanzando do lado para o outro, como quem diz assim, sou eu que trouxe o exame. Cara, poder público da Baixada Fluminense. Com vida não se brinca. Exame de Covid não é moeda de troca política. Aprendam isso. Não pode brincar com vida. Não dá para fazer. É como se eu estivesse trazendo para cá para fazer, eu que fui o cara. Pô, para com isso. Esse é um tipo de política ultrapassada, clientelista. Não faz andar. Não faz o país crescer. Aprendam o que é cidadania, respeito ao outro. Segunda coisa importante, e aí veja bem, legal que chegou o exame. Então, como deveria ser? Olha, anota o nome da pessoa, anota o endereço da pessoa, ela vai fazer o exame rápido e eu sei localizar aonde as pessoas estão. Eu consigo localizar. Aí como é que foi feito? Colocava o primeiro nome da pessoa, a pessoa ia ir lá, fazia. Então, cara, isso não tem lógica. Bacana por ter feito. Olha como é que eu estou falando. Eu acho que é legal ter feito. Só que você tem que saber de onde a pessoa é. Eu tenho que tentar mapear o vírus. O mundo todo está preocupado como se faz o mapeamento do vírus. Se eu tiver uma pessoa ali, aí como é que eles estão trabalhando a ideia? Se então tiver uma pessoa que foi contaminada, eu retiro ela. Bacana, mas isso é pouco. Eu, para construir, aí tem que ensinar a ciência para esses caras. Para eu construir uma planilha, para eu construir um cenário aonde eu possa ver em qual bairro, em qual rua está aparecendo mais, está aparecendo menos, eu tenho que ver todos os casos. Agora, é importante a gente falar para esses políticos da Baixada Fluminense, esses políticos de Caxias, não se negocia com vida, não se faz campanha eleitoral com vida. Para com isso já passou. Isso me dá um desespero, Gabriel, porque lembra, lá nos anos 80, aqueles tais de centros sociais. Esses caras têm na cabeça ainda essa ideia de centro social. Eles não conseguem entender, porque é típico desse governo que está aí. A política de assistência é uma política que requer um programa, não é centro social que fica fazendo exame com o médico sendo pago pela prefeitura e o cara dizendo que é ele que está levando lá para as pessoas. Vou te dar um exemplo claro, os políticos de Caxias de uma maneira geral. Por favor, olha só, lá no Gomeia, uma garotada preta dos movimentos sociais, sem dinheiro, distribuíram mais de 20 mil cestas básicas. Sem nenhum momento ficar assim, olha, a gente que está trazendo aqui a cesta básica para vocês. Cara, um trabalho seríssimo, bonito, bacana, o tal do Movimento Caxias. As pessoas têm que entrar no Movimento Caxias. Se articularam com ONG, se articularam com pessoas que fizeram doações, mapearam parte dos problemas da cidade. Aí a gente percebe como essa cidade é uma cidade atrasada em uma série de questões.
Porque você tem um vereador cercando igual urubu, cercando aonde vai fazer a testagem, para botar a cara ali e botar a cara para dizer, eu que trouxe. Cara, isso é muito feio, isso é antigo, isso é demodé, isso é ultrapassado. A gente que está aqui num papo tão legal sobre ciência e como a gente vai dar o salto, e a gente precisa dar o salto. A gente não pode ficar nessa escuridão. A escuridão que está aí nesse momento, esse momento político, ele é terrível. Mas a gente vai voltar a pensar em ciência, tecnologia, civilização. A gente vai pensar no respeito ao outro, pensar na humanidade que tem que ter dentro de cada um de nós. E aí, Gabriel, queria que você falasse, assim, a gente já está próximo do encerramento, já vai estar próximo de fechar, que você então falasse assim, dentro dessa tua pesquisa, e você já pontuou essa tua preocupação, como é que está aí esse cenário da gente somar duas situações diferentes? Primeiro, uma população que é uma população já extremamente doente. Onde é que a gente percebe isso, gente? Se nós temos no Brasil o maior número de farmácias do mundo, bem como o maior número de igrejas do mundo, a gente percebe que a população está doente física e mentalmente. Porque são duas coisas que estão andando juntas. Então, o Gabriel está trazendo dado científico dizendo, olha, a população está acima do peso, a população já tem uma série de problemas ligado à diabetes. A gente tem, somado a isso, um outro cenário e que se complementa, que são os bolsões de pobreza. Se eu for hoje no Parcela do Pantanal, se eu entro no Parque das Missões, se eu for o terceiro e quarto distrito, se eu chego num pedaço de Imbarié que dificilmente chega a políticas públicas, se eu chego em algumas áreas que são áreas que estão isoladas, são áreas de baixada. Por que o nome baixada? Porque são áreas mais baixas e quando recebe a água de chuva, a água se eleva, são águas que têm cheias, costumeiramente, são águas que não são à toa, não é à toa, que também não tem saneamento, regiões que não têm saneamento. Então, olha só o cenário. Pessoas doentes, pessoas altamente sujeitas a ter ali períodos de chuva, onde vai ter proliferação do mosquito da dengue. Eu ainda estou cheio de sequelas da chikungunya, tem dia em casa que eu não consigo andar. Então, eu imagino o sujeito que não tem condições, o sujeito que está desempregado, o sujeito que não se alimenta bem, o sujeito que não tem acesso a remédio. Eu fico me colocando, eu me coloco o tempo todo. É importante lembrar que a chikungunya eu peguei lá no Parque das Missões, e aí tem que dar um parabéns a uma pessoa chamada Fabi Silva, que faz um trabalho lindo lá. Que trabalho, parabéns, Fabi. Quem não conhece, tem que conhecer a Padrinho Sorriso. Procurem na internet, é um dos trabalhos mais bacanas que tem. É um trabalho muito bacana com crianças. Eu estava próximo a um chiqueiro e tomado de curiosidade por uma criança que estava praticamente quase dentro do chiqueiro, fui me aproximando da criança e fui numa área que tinha muito mosquito. 2 dias depois, naquela noite já não dormi bem, 2 dias depois eu fiquei péssimo. Aí fiquei com chikungunya e toda hora estou mal. Mas aí eu fico imaginando, as pessoas estão ali, as pessoas estão no Pantanal, as pessoas estão na área de rio, aqui no Parque, na Vila Ideal. Como é que fica? Então, eu queria que você falasse um pouco, a partir da tua experiência, das políticas públicas e, cara, como é que a gente pode enfrentar um pouco isso? Teu papel agora de professor, de alguém que dá alguns conselhos para a sociedade também que não está acreditando no vírus. Uhum. A gente tem que analisar e tudo isso está acontecendo de um contexto histórico e material, né? Isso vem de descasos de políticas públicas ao longo de décadas, com pequenos momentos em que teve uma discreta melhoria, mas ainda assim a desigualdade e o acesso são muito grandes no Brasil, principalmente aqui na Baixada. Você vê em regiões aqui no próprio Duque de Caxias, segundo, terceiro, quarto distrito, ou até mesmo aqui em algumas comunidades no primeiro distrito, a gente vê a expectativa de vida de 40, 50 anos. Isso mostra que as pessoas adoecem e elas morrem muito mais
por falta de acesso e de estrutura. Nós temos lugares aqui no próprio centro que não tem saneamento básico. Como você vai se proteger de uma pandemia em que você precisa ter uma asepsia grande de estar ali constantemente em limpeza se você não tem nem água para lavar as mãos? Você não tem acesso a um sabão. Tem gente que não tem acesso, não dá para ficar comprando álcool em gel, nem todo mundo tem. Tem gente que não tem nem a água e o sabão para lavar a mão. E aí a gente alia isso a essa falta de condições. Outras doenças infectocontagiosas continuam acontecendo, a dengue continua, a chikungunya continua, a zika continua, e agora a gente tem a Covid para fechar o tampo aí. E mais as comorbidades, o pessoal tem doenças cardiorrespiratórias, doenças renais, diabetes, obesidade, são comorbidades que diminuem a expectativa de vida dessas pessoas, em que elas adoecem, elas não têm chance de ir para um hospital se tratar porque os leitos estão reduzidos e mesmo assim falta equipamento necessário, se não tem respirador para todos os leitos. Então, é muito difícil, é um trabalho que não dá para ser pontual, não dá para ser paliativo. Precisa ter uma transformação gigante para se mudar esse cenário. Infelizmente, é uma coisa que não vai acontecer do dia para a noite. Então, o primeiro passo é parar de negar que não tem problema. Existe uma pandemia e ela está matando, sim, todos os dias. Estão se morrendo mais de 1.000 pessoas por dia só no Brasil por conta da Covid. Então, não se pode negligenciar isso. Não pode achar que não é nada demais. E quem tem acesso está a coisas básicas como saneamento, poder ficar em casa quando se é necessário, sair sem máscara ou com a máscara pendurada no pescoço, você está sendo duplamente negligente. Você está botando você em risco e você está botando pessoas que não podem ter o seu cuidado em risco também. Então, o primeiro passo é parar de negar que existe um problema. Ele existe, está aí, está matando. Segundo passo é pressionar o governo para ter estruturas, mecanismos políticos que resolvam esse quadro. A gente tem que pressionar o governo para que você tenha uma renda mínima universal aí, para que as pessoas possam ter um mínimo de sustento, enquanto elas não podem sair para trabalhar, ou saindo para trabalhar e está tendo suas vendas reduzidas, para quem depende de vendas. Você tem que investir em coisas básicas, como saneamento básico, que não se tem, para ter, todo mundo tem que ter esgoto encanado e água tratada. Quando a gente teve o problema da água aqui, parece que foi há 5 anos atrás, mas foi em janeiro, 2020 está durando uma década já, né? Não era geostamina que estava na água, era esgoto. A água estava aquele problema, não era por contaminação química, era por causa de esgoto, estava indo esgoto na captação de água. Isso é muito grave. Isso é um descaso gigante. E isso acontece por sucateamento público, porque se tem essa prática de sucatear as empresas estatais para que elas sejam vendidas e sejam privatizadas. Que aí entra naquela máxima liberal, em que você privatiza a empresa, em que os lucros dela vão ser privados, mas todos os gastos vão ser socializados. Quando se tem que fazer algum investimento, é o Estado que banca. Na hora que vem o lucro, fica com a empresa, não retorna para o Estado. Essa é a lógica dessas concessionárias. Água não é para ser um commodity Perfeito, privado. Gabriel. Perfeito, Gabriel. Eletricidade não é para ser. Pô, cara, a tua fala muito boa. Eu acho que ela contempla, a gente já está aqui caminhando para o encerramento, mas ela contempla uma série de questões que são decisivas, Gabriel. Em primeiro lugar, os caras investem com dinheiro público. As pessoas não percebem, por favor, quem é a favor desse bate-papo, dessa lorota, tem que liberalizar. Eu peço que faça um esforço pessoal de ir no YouTube, de ir no Wikipédia e tentar ver como é que foi a construção
de grandes obras públicas no Brasil, ou de grandes de empresas estratégicas, como a Petrobras, Furnas ou a SEDAI. A maioria das pessoas foram taxadas no passado. Quando se faz uma rodovia, quando se faz uma grande obra pública, as pessoas são taxadas. Interessante, hein? Quando a gente olha alguns pesquisadores que vêm fazendo o esforço de tentar entender o processo de privatização do Brasil, inclusive a auditoria da dívida pública do Brasil, que tem que estar... daqui a um tempo, a gente vai falar da auditoria da dívida, chamando a atenção de algumas pessoas. Eu vou estar aqui convidados, que a gente vai estar analisando que Brasil é esse de hoje, tentar entender o plano que está aí colocado e perspectivas para o pós-pandemia. A gente vai fazer uma discussão e tentar fazer um mapeamento real de que modelo econômico o Brasil está seguindo, ou se tem algum modelo econômico, se não está ultrapassado. Paulo Guedes está com ideias dos anos 70, quando fez parte de uma equipe de Chicago que foi assessorar o Chile, que hoje não é exemplo de absolutamente nada para o Brasil, de nada. O cara quer trazer a ideia dos anos 30, ultrapassada. Eu sempre chamo a atenção de uma coisa. Se o cara é banqueiro e ganhou a vida toda destruindo empresa, investindo em empresa, o cara não é o cara que entende da lógica de gerar emprego. O cara é um financista, o cara trabalha com rentismo do mercado financeiro. É uma lógica diferente de você criar emprego, de gerar desenvolvimento. São duas lógicas diferentes. Mas vamos lá. E aí, Gabriel, você fala de uma coisa bacana, em particular você fala da SEDAI. Oi. Deixa eu só fazer um comentário, desculpa te interromper. Claro. O Eduardo Guedes, ele lança Paulo Guedes. É o horário, foi mal. Uhum. O Paulo Guedes fala tanto do liberalismo, do que ele foi feito lá no Chicago Boys, né? Aquilo foi o período da ditadura mais sangrenta da América do Sul, que foi no Chile, no governo Pinochet. É esse modelo econômico que ele quer trazer para aqui. E nessa última reunião que vazou, deu na CNN, na Globo News, ele cita esse período e ele cita as políticas econômicas feitas pelo governo da Alemanha na década de 30, 40, que por acaso era o governo nazista, né? Então ele quer literalmente que a gente adote políticas do governo nazista, e não está sendo a falácia aí do nazismo, mas ele realmente falou do período que a Alemanha era governada pelo governo nazista. É esse tipo de fascismo que ele quer instaurar aqui. Perfeito. O que deixa claro que o cara não entende nada de economia, o cara não entende nada do momento que a gente está vivendo, não entende hoje como o processo de desenvolvimento, o papel da moeda, não entende qual é hoje as tecnologias e o papel, por exemplo, da economia criativa. Esses caras estão, como eu diria que eles estão desassociados do que acontece na própria sociedade. É uma cartilha antiga, inadequada e fora da realidade. Aí eu volto, retomo na ideia lá da SEDAI que você falou, porque está em pauta agora, o governo do Rio. Cara, não sei o que aconteceu com a gente. O Rio de Janeiro entrou num período muito triste, governo atrás de governo. Outro dia eu estava num outro debate aqui e alguém falou: todos os governadores estão presos. Não, todos não. A Benedita, quando foi governadora, fez um governo popular e não está presa e vai vir como candidata. Então, não vamos botar assim, vamos misturar tudo, não. Agora, é interessante a gente perceber uma coisa. O governador está numa situação política muito ruim. Então, mais uma vez, ele traz à tona a negociação da SEDAI para tentar fugir um pouco dos olhares, dos holofotes, da situação péssima que ele está. É importante lembrar para as pessoas que empresa privada, sobretudo empresa privada estrangeira, não vai querer tratar o cocô do Rio de Janeiro, não vai querer tratar a água do Rio de Janeiro. Eles vão se prender à distribuição, eles vão se prender aonde gera o lucro, ao trabalho final. Águas de Niterói não é o exemplo para a gente falar que é um case de sucesso
para falar que o setor privado é um setor melhor. O Estado vai continuar a gastar e investir naquilo que é a parte mais pesada, porque ninguém quer a parte mais pesada. Nos Estados Unidos, a Califórnia está com um problema sério depois que privatizou parte da água. No mundo todo, a privatização de setores estratégicos como a água está sendo revertido. Há uma reversão, não é possível que enquanto o mundo todo está mostrando que quando o setor privado entra, ele não faz investimento suficiente, ele não regula, ele dá jeitinho, essa é a palavra, ele dá jeitinho diante de um prejuízo, porque o que importa é o lucro do acionista, não importa a saúde da população. E aí eu te chamo a atenção para uma coisa, Gabriel, que é o cenário de Caxias. É um cenário muito delicado, onde o prefeito da cidade, por exemplo, vem se vangloriando muito que está fazendo altos investimentos em saúde. E aí, a par e passo, ele não faz o investimento, por exemplo, em prevenção. A Rose falou em prevenção. Olha só aqui, nesse bate-papo com a gente, a Rose Maria, que, porra, grande amiga nossa, um grande beijo hoje, fala em prevenção. A Tainá fala em prevenção, a Maria Conceição fala em prevenção. Todo mundo sabe que quando eu previno, quando eu tenho um programa de esclarecimento, de prevenção da sociedade, quando eu invisto em saneamento básico, eu evito uma série de doenças. A gente está desenvolvendo aquela política antiga onde o cachorro corre atrás do rabo. A gente investe, quer dizer, é mais gasto na área da saúde, o que me dá uma preocupação muito grande. Por que esses caras querem gastar tanto com empresas de serviço terceirizado para a área da saúde? Por que é tão bom comprar maquinário para a área da saúde? Aonde fica aí o trabalho de prevenção, onde diminuiria esse gasto e daria mais recurso para a área da educação? A gente tem que parar de correr atrás do rabo do cachorro, fazer essa volta. Chegou a hora, e queria agradecer as pessoas também que estão vendo aqui a gente. Mais uma vez, outras pessoas participando, Heraldo HD, Paulo Roberto, Paulinho Roberto, Eduardo Carvalho. Está na hora da gente pensar em políticas públicas que resolvam parte desses problemas. Eu tenho que pensar, não posso deixar o problema se avolumar. Então, eu ficaria muito mais feliz e reconheceria, seria o primeiro a reconhecer, se o governo de Caxias, por exemplo, falasse assim, a gente está com altos investimentos em prevenção de determinadas doenças. A gente está trazendo médico de família. Em vez de tentar fazer o hospital disso, daquilo outro, e veja bem, eu não estou dizendo que não tenha que fazer, eu estou dizendo que existe uma lógica do gasto público. Na lógica do gasto público, eu tenho que ser mais eficiente. Eu não posso, para um município que está passando pelos problemas que está passando, inverter essa lógica e aumentar o gasto quando eu posso evitar parte desse gasto. E eu acho que esse é o desafio que está colocado, que é mais do que um desafio de gestão, é um desafio da gente pensar as políticas do lugar que a gente está. Daí esse papo de prosa política, onde, por exemplo, hoje a gente teve a oportunidade de ver o Gabriel aqui pensando a ciência a partir da Baixada Fluminense. Gabriel, vamos para o encerramento. Queria que você fizesse uma fala final. Queria agradecer, em primeiro lugar, a tua presença aqui e falar como é que eu fiquei feliz, como é que foi gratificante. É bom ver o Gabriel falando de ciência, você deu uma aula para a gente, que você deixasse um recado seu e, ao mesmo tempo, para toda a sociedade caxiense, que parece que realmente não está acreditando na doença. Essa semana eu tive que ir ao centro de Caxias e era um absurdo, todo mundo se pegando, se encostando, o calçadão lotado, as pessoas brigando, uma fila para comprar sandália, aquela fila para comprar sandália de dedo, aquilo mexeu comigo, cara, uma fila para comprar sandália de dedo, as pessoas todas uma encostando na outra. Então, eu queria que você deixasse o recado final, e depois desse recado, é importante a gente lembrar que hoje é dia de Santo Antônio, né? Hoje é dia de Santo Antônio, é dia de Exu, um dia importante, e a gente vai deixar uma música aqui de despedida para esse dia tão importante. É o padroeiro da cidade, a cidade está em festa, existe aí uma série de lives da Igreja de Santo Antônio. Quem está vendo a gente puder acompanhar, acho que é importante acompanhar, que Santo Antônio, que Exu
traga um pouco de ciência, de razão, de equilíbrio para as pessoas, que a gente consiga superar esse momento todo, que a gente seja inteligente o suficiente para perceber que isso vai passar, mas que precisa de engajamento da nossa parte, precisa que a gente se posicione criticamente e, de fato, enfrente essa intolerância toda. Deixa o teu recado, Gabriel. Queria agradecer aqui a oportunidade, né, Eduardo, para a gente poder botar em papo esse assunto que é tão relevante no cotidiano, embora muita gente não tenha nem noção de quanto isso é importante. E falar para todo mundo que a gente precisa levar 2 lições hoje daqui. Uma, a pandemia é grave, é sério e está matando. Então, se proteja e proteja as pessoas ao redor de você. Evite sair quando puder evitar. Se tiver que sair, tome todas as medidas de prevenção. Você não precisa ir comprar sandália no calçadão. Você não precisa ir no shopping. Você precisa sair para comprar comida. Isso você precisa. Então, respeite todos os limites. E outra, a gente tem que conversar com todas as pessoas e fazer trabalho de base. É assim que a gente vai mudar as políticas. Porque não adianta nada se não tiver trabalho de base, as mesmas pessoas vão ser eleitas, ou se não as mesmas pessoas serão pessoas diferentes, mas com a mesma política, o mesmo desmonte, o mesmo vilipêndio que a gente sofre. É isso que a gente não pode deixar acontecer. Então, faça o trabalho de base, converse com as pessoas, conscientize as pessoas, tanto agora por conta da pandemia, quanto por questões de políticas públicas. A gente tem que conscientizar as pessoas com a importância de se investir na população, porque o liberal ele não está preocupado com a população, ele está preocupado com o lucro que ele vai receber no final do dia. E aí, quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de saúde, quando a gente fala disso envolvendo em políticas públicas, a gente parece louco. As pessoas veem a gente como somos os errados e eles querem acreditar naquele senso comum. E aí eu gosto muito de uma citação do Thomas Sankara, que foi um revolucionário africano em Burkina Faso, foi assassinado pelo imperialismo francês na década de 70, que ele fala assim, que a gente tem que deixar para trás a convicção que se mantivermos certa cautela e organização, a gente vai merecer a vitória. A gente não pode deixar de realizar mudanças fundamentais sem uma quantidade de loucura. E nesse caso, vem da não conformidade, da coragem de dar as costas a essas velhas formas e a coragem de se inventar um futuro. O que levou os loucos de ontem para podermos agir com a extrema clareza de hoje. E a gente tem que ser esses loucos. A gente tem que ousar para inventar o futuro. Obrigado, Eduardo. Que lindo, Gabriel, que lindo. Parabéns, cara, que orgulho, que orgulho. Vou mandar um grande beijo para Márcia e Silmara. Parabéns, parabéns para a família Leandro, para os seus irmãos que a gente admira, ama bastante. Foi um dia muito especial, adorei. Eu acho que foi um bate-papo quase que familiar aqui, cara. E você está de parabéns, porque você representa a Baixada Fluminense, os cientistas, uma voz de consciência, uma voz de clareza. E lembrando, hein, eu não quero entrar nessa discussão agora, que é uma discussão longa. Quem faz ciência, quem é da área de exatas, quem é da área de saúde, pode ter uma grande sensibilidade para a área humanas também. E o que o Gabriel deixou claro para a gente é que, além de todo o comprometimento que ele tem com as ciências e de ser um cara bom na área do que ele faz, ele tem todo um olhar, tem todo um engajamento, tem toda uma sensibilidade para toda a humanidade que tem que estar dentro de nós. Ser civilizado, ser humano, ser educado com o outro, respeitoso e dominar a boa literatura é um exercício, uma obrigação nossa. Parabéns, Gabriel. E vou deixar aqui, em homenagem a esse dia, a voz especial, espero que as pessoas acompanhem, da nossa Maria Bethânia. É uma homenagem a esse dia, que é um dia de Santo Antônio, a cidade de Caxias, a nossa história, o respeito a tudo que somos nós. Vamos lá, Santo Antônio, Exu, um dia especial para todos nós. Felicidade. Vamos escutar, hein?
seria de mim, meu Deus, sem a fé em tudo? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em tudo? A luz descendo do céu, clareando em tudo, a espada espelhada em Deus, impacta meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em tudo? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em tudo? A luz descendo do céu, clareando em canto, a espada espelhada em Deus, Chico. foge, volta por outro caminho, amor que se perde, nasce outro no ninho, maldade que vem vai. Valeu, pessoal. Grande abraço. Bom dia de Santo Antônio de Exu para todo mundo. Valeu, Gabriel. Obrigado. Um beijo. Valeu, Eduardo.